sejam muito bem-vindos à nossa sala do cliente Estanque, onde a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de perto os nossos clientes e entender na prática como é que a solução Estanque otimiza e traz mais liberdade para o dia a dia deles. Eu sou Lisiane Lemos, especialista em transformação digital, ex-vendedora, gestora de diversidade, professora, um monte de coisa, mas aqui eu tenho uma honra de ser apresentadora e uma contadora de histórias. Eu queria não deixar vocês se esquecerem de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a gente está sempre contando novas histórias. E a nossa história de hoje é diferente de todas as outras que a gente conviveu aqui, que é da Aloha Express, que fica no Rio de Janeiro. E quem vai contar essa história pra gente é o Gabriel. Gabriel, seja muito bem-vindo à nossa sala do cliente. Obrigado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Bom, estamos aí para contar um pouco da nossa história, do quanto que impactou, né, no nosso negócio a solução da Sank. Antes de falar de Sank, gente, vocês sabem que aqui a gente tem um trabalho de stalker, que a gente fica pesquisando. E como eu não sou o público-alvo do Gabriel, e ele fez questão de deixar isso muito claro, foi muito difícil stalkear a Aloha Express. Então ele vai ter que contar pra gente o que ele faz e como que a gente vai achar esses produtos que eles estão mais presentes na nossa vida do que a gente imagina. O meu negócio ele é baseado em utilidade doméstica, brinquedos, papelaria, tudo aquilo que popularmente o pessoal chama de mercadoria de 199, né? Foi muito popularizado esse nome na década de 90, mas hoje você entra numa loja dessa, um bazar, um mercadinho, você encontra de tudo. Então, por ser um atacadista, o meu foco é com esse pessoal, né? A gente trabalha em cima deles, muito focado também em dar um ótimo ambiente para representante comercial, para vendedores, né? Hoje eu tenho um foco muito grande em cima desse pessoal, né? A gente busca ter o melhor catálogo, a entrega mais rápida, as melhores soluções, agilidade, o cara conseguir vender à distância, né? Tudo isso para o vendedor realmente conseguir ter um bom sucesso, né? Os meus vendedores geralmente não todos, né? Eles vendem para diversas outras empresas. Então eu entendo hoje como meu público-alvo os vendedores, né? Esses são os caras que eu realmente busco formar uma grande equipe, formar um grande time, porque eu sei que com eles eu vou conseguir ter bons resultados, né? Então, como eu falei, eles vendem para diversas outras empresas. Se eu conseguir colocar o meu catálogo lá junto com o dos outros, tá tudo certo. E para além do catálogo, né? O Gabriel me contou que a empresa familiar começou com o pai dele, ele assumiu a gestão há alguns anos e teve o desafio da pandemia, né? Todo mundo que a gente entrevistou aqui na sala do cliente teve esse desafio de transformação digital, desse fechamento, mas o teu foi completamente diferente. Conta o que mudou na pandemia e como que vocês se reinventaram. Pois é, a pandemia, né, para muita gente foi um momento de muita dificuldade em relação a vendas, né? Muitas empresas precisaram ficar com portas fechadas, porém no meu negócio não. A gente chama popularmente de atacarejo, esses grandes centros, né? Eles eu posso até dizer que são meus concorrentes indiretos. Por quê? Porque eles atrapalham os meus clientes. Eu tenho muitos clientes pequenininhos, bazar, mercadinho e tudo mais. E como são comércios de bairro, comércios muitos em comunidades no Rio de Janeiro, né? Em lugares que são bairros pequenos, então esses caras puderam ficar com as portas abertas. E por isso, eles começaram a vender muito, porque muita gente em casa, muita gente deixando de se deslocar para os grandes centros comerciais, né? O centro do Rio, por exemplo. As pessoas começaram a trabalhar dentro de casa. O cara que trabalha dentro de casa, ele vai comprar onde? Ele parou de comprar naquele lugar longe e começou a descer. Desce ali, compra ali mesmo na vendinha ali do lado e está tudo certo. E com isso, a minha venda foi dobrando. A gente teve uma explosão de vendas no meio dessa pandemia. E eu consegui enxergar nisso um monte de gargalo, porque foi um esforço enorme a gente conseguir manter a velocidade de entrega, manter tudo isso em meio a um RP defasado, né? A gente não tinha automação de quase nada, era tudo manualmente feito, e eu percebi que não tinha mais condições de trabalhar dessa forma, né? Eu vi o seguinte, muita gente pega um programa como a Sank para poder aumentar vendas. O meu problema era o contrário. Eu precisava do Sank, senão eu ia quebrar.
não ia quebrar, não ia conseguir continuar. Porque se o cara compra de mim e eu começo a prestar um mau serviço para ele, o que ele vai fazer? Ele vai comprar de outro. Existem outros atacadistas igual a mim. Ele vai começar a comprar de outro. O vendedor vai começar a ficar... Pô, Gabriel, eu tô tirando pedido, você não está entregando. O vendedor vai começar a ficar um pouco... Vai começar a me questionar. E eu percebi isso, eu falei assim, não posso deixar isso acontecer. Então, a gente correu para poder automatizar todos os processos e no meio daquela confusão de venda rolando, eu tendo que ajudar no galpão, a gente até com um funcionário trabalhando em home office, vinha de muito longe, enfim. Foi no meio daquele turbilhão de coisas acontecendo, eu falei assim, eu vou fazer, eu vou ter que... Eu deveria ter feito antes, não fiz, agora eu vou fazer agora, né? Eu não posso mais perder tempo, porque eu não sei como é que vai ficar daqui para frente. E aí a gente fechou com a Sanker. Foi muito bom o processo de implantação. A galera apoiou a gente em todos os momentos. Muita paciência, porque eu não tenho ninguém de TI comigo. Eu não sou dessa área. Eu sei que muita gente que deve estar me ouvindo aí é da área. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu sou publicitário, pós-graduado em gestão de negócios. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Essa parte, por mais que eu goste, eu sou um cara que curto mesmo tecnologia, mas não é a minha área. Então, e nem de quem está lá dentro, nem dos meus funcionários. Então, a gente teve que assistir a vídeo e tirava dúvida, mas todo mundo com muita paciência. E aí a coisa foi fluindo, nós conseguimos. A gente dividiu tudo em etapas, né? A primeira etapa que a gente tinha que fazer era mudar o sistema de RP. Isso aí não tinha jeito, porque estava impossível. Segunda etapa, a gente queria ter com o quê? O vendedor ter uma ferramenta na mão boa. A gente sempre trabalhou com catálogo no OneDrive, né? Continuamos trabalhando com catálogo, porém a gente sabia que isso aí não seria o suficiente. Então, o vendedor precisava ter uma ferramenta. Então, a gente contratou um força de vendas para que ele tivesse na mão, né? Tudo sincronizado com o Sanker, tivesse a base de cliente deles, pudesse montar os pedidos lá, o pedido já caísse digitado. Antes digitava o pedido manualmente, o cara mandava aquilo escrito e a gente digitava, era um negócio arcaico. E até o controle do estoque que você me falou, controlava no galpão. Eu queria te ouvir, porque você trouxe um ponto que é muito importante, que a gente acha que só implementa a Sanker quem trabalha com TI. E você usa o Sanker SaaS, que é uma solução diferente, que não tem infraestrutura, que é muito mais prático. Então eu queria voltar, antes de falar da modernização, te ouvir um pouco mais dessa implementação, como é que foi um publicitário vendedor, que você falou, cara, a gente é vendedor raiz mesmo, eu conheço quem eu vendo, fazer essa implementação. Na época, quem fez toda essa implementação foi o Leonardo, né? Se ele estiver me ouvindo aí, eu sempre agradeço muito, porque ele ficou meses aí, depois ele saiu, ele trabalhava na implantação, depois ele foi para a área de, acho que é supervisor, gerente, agora não tenho certeza qual é o cargo, mas ele subiu de nível dentro da empresa, né? E aí nos ajudou muito naquele momento, né? Até o rapaz mesmo da área comercial, né? Porque a gente ficou muito tempo tendo conversas, né? Eu cheguei a ver um outro ERP, mas no comercial eu já não gostei da forma como me apresentaram o produto. Por eu ser um empresário pequeno, não sou grande empresa, não sou cara de TI, parece que me desdenharam um pouco lá. Mas perderam o cliente, entendeu? Né? E o pessoal da Sanker sempre falando assim, cara, não interessa o seu tamanho, o que interessa é onde você quer chegar. E é isso que eu sempre busquei, né? Se eu busco isso nos meus vendedores, nos meus clientes, os caras têm que buscar isso em mim também. Então, né, meus fornecedores. Então, eles sabiam que eu estava buscando, eu estava vindo numa crescente e que eu iria buscar cada vez mais, dobrar, triplicar o de tamanho, e essa é a minha ideia. Eu entendo o seguinte, que a gente tem que elevar o nosso negócio à 10ª potência. Então, se eu hoje produzo X, eu quero saber o seguinte, será que com o que eu estou fazendo, com a minha equipe, com a minha estrutura, eu consigo dobrar, triplicar, quadriplicar? Quando eu me respondi isso lá atrás, dizendo que não, aí eu falei assim, não posso, eu não posso. Eu tenho que ter uma estrutura pronta para dobrar minhas vendas, dobrar. Por quê? E sem aumentar muito o meu custo fixo. Então, hoje eu vejo que quando eu passo do meu ponto de equilíbrio nas vendas, a minha lucratividade vai lá em cima. Ela cresce muito. Porque eu consigo, de fato, hoje, manter um custo fixo. Antes, se eu tivesse que aumentar... Tudo que eu aumentava em vendas, eu tinha que aumentar funcionário, eu tinha que aumentar em tudo. Porque era mão, não era máquina. Hoje, é mais leve até para os funcionários. Eu não gosto de pegar um funcionário e colocar ele
no limite do limite dele. Até porque no dia que ele faltar, vai me prejudicar. Ele vai fazer muita falta para mim. Então, eu fui buscando exatamente isso, automatizar os processos, baixas que eram feitas manualmente, começaram a ser feitas tudo automaticamente, baixa de título pago, né? Hoje a gente tem diversas formas de analisar o estoque, coisa que a gente não tinha antes. A questão das vendas, eu consigo ver o que está para ser entregue, o que não está para ser entregue, isso é tudo no papel. Né? Eu tinha que pegar, ligar para o escritório, vem, soma aí para mim, quanto que tem para entregar para a Zona Oeste, aí ficava aquela coisa, né? Enfim, era tudo muito assim, hoje a gente consegue ver rentabilidade, coisa que a gente também não via antes, era tudo no olhômetro da intuição, né? Só que quando eu entendo que a intuição ela permanece, o olhômetro ele permanece, porém, quando você junta a intuição com os dados, aí sim você consegue ter uma visão perfeita do negócio. Então, hoje eu consigo ter uma visão perfeita. Você não teve que criar uma infraestrutura de TI para ver isso? Você não teve que alocar um funcionário para fazer, né? Foi tudo automatizado assim. Vi, funcionou, botei o Sunk Assaz a rodar. Pois é, a gente praticamente foram os mesmos funcionários, né? E hoje, quando eu tive até uma funcionária que ela saiu para abrir um negócio, foi a primeira vez que aconteceu o quê? Um funcionário da implantação sai e entra um novo funcionário. E olha, ela falou assim, olha, eu não vou te deixar na mão e tal. Ela era uma funcionária que tinha uma parceria com a gente. Ela falou assim, eu vou treinar um próximo funcionário. E eu falei assim, beleza, então você fica aqui um mês treinando o funcionário, que eu já contratei. E, olha, acho que em uma semana a menina já estava pronta para o trabalho. Pelo menos dentro da ferramenta Sunk, ela já sabia tudo. Então, foi simples, não foi difícil. Eu acho muito legal que a gente consegue colocar a ferramenta com a nossa cara também. Né? Eu tentei fazer de tudo para poder ter os processos mais práticos possíveis. Né? O pessoal passava as melhores práticas, a gente olhava as melhores práticas e ia conseguindo fazer dentro do que a gente sempre fez. Não teve aquele sofrimento absurdo. Não, nada disso. Né? Óbvio que tudo quando você aprende, toda mudança, principalmente uma mudança bem significativa como essa, ele exige esforço. Mas é um esforço tão rápido, tão passageiro, que hoje a gente olha para trás e pensa o seguinte, de vez em quando até os próprios funcionários falam assim, cara, como é que a gente conseguia trabalhar daquela forma? Como é que a gente conseguia? Era tanta trabalheira, era tanto papel, era tanta... Nossa, hoje em dia não tem mais nada disso. E a gente vê, até mesmo dentro da Ferrari, ele até muito para evoluir. Eu falo, a gente tem uma Ferrari e não está andando na potência que a gente tem para andar. A gente ainda está andando dentro do nosso ritmo, mas eu entendo, cada um tem seu tempo, cada um está no seu nível, entendeu? A gente vai crescendo cada vez mais. Todo dia eu reavalio o processo dentro da empresa, né? De como a gente trabalha e a ferramenta vai atendendo em todas as mudanças que a gente vai fazendo. Total. E a gente falou um pouco dessa modernidade, do choque da transformação cultural, porque você tem diferentes gerações e diferentes níveis de maturidade lidando. Então, você tem um cara do galpão que não lida com tecnologia, você tem o teu vendedor que ele sempre fez pelo OneDrive, você tem que educar, você tem o cliente final que não entende nada. Como foi a experiência do Sunk Assaz costurando tudo isso? Eu entendia que, de alguma forma, né, as pessoas têm medo, né? Muita gente tem medo de mudar. E eu tenho medo de não mudar. Né? Eu entendo dessa forma. Eu não posso ficar, ai, meu Deus, vai mudar, será que vai dar? Não tem essa. Se eu entendi que eu tenho que fazer, se eu entendi que esse é o caminho, vamos lá e faz. Vamos lá fazer. E eu tentei passar isso para todos. Né? Primeiro para os meus funcionários, eu mostrava, eu conseguia olhar lá na frente e ver assim, gente, depois que mudar vai melhorar muito, a gente vai ter, tipo assim, vai ser muito mais difícil vocês errarem por conta da automatização dos processos. Então, hoje, aquilo que a gente faz, confere, reconfere, encontra erro, aquela coisa toda, isso vai morrer. Com o vendedor, eles sempre têm aquela resistência maior, porque o vendedor, principalmente os meus, são vendedores de rua. Os caras estão acostumados, eu sei que não é a realidade de muita gente, mas eu moro no Rio de Janeiro, o nosso negócio ele atende o Grande Rio. Você imagina, o cara tá vendendo, hoje eu tenho um vendedor que com certeza está dentro de uma favela, olhando para um cara do lado de fora com um fuzil na mão e atendendo um cliente numa papelaria. Entendeu? E ali do nada houve tiro e houve não sei o quê. O cara não está muito preocupado com tecnologia. Só que a tecnologia ela entra para facilitar ele da seguinte forma: agilizar o processo dele. Ele precisa de agilidade. Ele precisa abrir o força de vendas e digitar rapidamente o pedido, saber o que tem e o que não tem. E sem um programa na nuvem, sem um programa automatizado, não tem como isso acontecer. Eu lembro que muitas vezes, quando eu vendia, eu ficava 2, 3 horas no cliente. Hoje em dia, se o cara pegar,
ele pode ir lá, levar, sei lá, 30, 40 minutos, porque ele vai ter uma forma mais rápida de digitar esse pedido, de visualizar esse pedido. Posteriormente, ele fala, olha, tá aqui o site, quando você estiver em casa, estiver à toa, dá mais uma olhadinha, vê se você quer acrescentar mais alguma coisa, e deixa o site lá, totalmente integrado com o Sanker. Acabou. Hoje, eu lembro que teve uma situação muito interessante, se me permite dizer rápido, de um vendedor, que é talvez o mais idoso que eu tenho, e ele com muito medo de sair de casa por conta da pandemia, ele falou assim, cara, eu só vou vender pelo telefone, eu não vou pra rua. E ele sempre vendeu na média de 50 mil, 60 mil, né? Eu falei assim, cara, beleza, o que eu puder apoiar, eu vou te apoiar, né? E naquele mês, ele bateu o recorde dele, ele vendeu 100 mil naquele mês. E eu fiquei espantado, só sem sair de casa. Ele não botou, porque ele tem problema de diabetes e tudo mais, eu tô com medo de pegar o vírus, não sei o quê, então eu vou fazer dessa forma. Aí eu falei assim, cara, maravilha. E aí ele viu que os próprios clientes, eles sim têm autonomia para fazer seus pedidos sozinhos. E aí hoje, a minha ideia que eu passo para os vendedores é, vamos abrir clientes e dar um pouquinho de autonomia para esse cliente. Vamos trabalhar, vamos ensinar o cara a mexer no site, vamos ensinar o cara, né? Eu entendo que dentro de um bazar, de uma papelaria, numa situação como essa, é difícil, porém o cara vai pegar e vai conseguir, ele vai conseguir. Eu tenho certeza porque eu já testei com alguns. Então, se um consegue, o outro também consegue, entendeu? É uma questão de cultura, de você implementando aos pouquinhos, sem forçar muita barra, e aí a coisa vai acontecendo, vai fluindo. Falando dessa experiência, né? Se você não tivesse um sistema de gestão integrado, imagina o cara sentado dentro de casa, liga para o escritório, valida se tem estoque, liga para o cliente. E aí, quando você tem essa integração de Sankia, eles sabem, olha, tem tantos lava-roupas, tantos baldes que a gente estava discutindo o produto, tantos isqueiros, e você consegue, você falou para mim de planejamento de rota, de quociente, dele saber quanto que ele está vendendo, e até dele valorizar, pô, eu vendo muito mais com a Aloha Express do que com outro fornecedor, eu consigo ter muito mais. Isso faz toda a diferença na experiência do teu cliente, que no caso é o vendedor, né? Exatamente. Hoje ele consegue visualizar como estão as vendas deles. A gente trabalha com bonificações, com metas, esse tipo de coisa, né? Então ele consegue também visualizar isso. Ele vê se já está chegando perto de atingir as metas dele, porque tá tudo na palma da mão do cara, entendeu? Tá tudo na palma da mão dele. Não tem o que. Com relação às rotas, facilitou muito, porque antes a gente tinha que saber quanto que tem para entregar, olhando as pistas de separação e olhando os papéis, né? Porque eu já tinha a estrutura física, eu já tinha. Aumentei um pouco, investi um pouco mais em prateleiras, mas assim, a estrutura física eu já tinha. O que eu precisava era a estrutura interna do escritório, de TI, no caso, né? De tecnologia. E aí hoje eu consigo trabalhar um pouco mais em casa também, né? Eu tiro hoje 2 dias para trabalhar dentro de casa, né? E eu fico ali, vejo tudo que está acontecendo dentro da empresa. Cada coisa que esse pedido aqui está dando um valor muito pequeno, a margem de lucro não está ajudando, vamos melhorar esse pedido. E por aí vai. A gente consegue ter uma visão do que tem para entregar, do que não tem para entregar, sem ter que ficar olhando papel, né? Então tudo isso facilitou muito, né? Dentro do negócio. Eu acho que em todos os setores acaba abrangindo, né? Até mesmo no setor de compras, a gente consegue ter uma visão muito melhor do que a gente tinha antes de entrar empresa por empresa, analisar se dá para comprar, se não dá, quanto que foi a venda nos últimos meses. A gente tinha um trabalho um pouco mais braçal, né? Hoje, entrega muito mais fácil, sem tanto esforço, e ainda, como é que eu vou dizer, dá muito mais recurso. Antes eu via de um jeito, agora eu vejo de vários jeitos. Entendeu? Financeiro, antes eu tinha uma análise, agora eu tenho várias análises, né? Então, isso facilita. Análise que eu não teria como com um RP ultrapassado, defasado. A possibilidade de realmente crescer com segurança, com solidez, sem o medo de estar fazendo alguma coisa errada, né? Tem muita gente que cresce, quando vê, se arrebenta lá na frente. Porque as contas estão erradas, o cara não está tendo os dados que ele deveria ter. Hoje a gente consegue fazer a coisa de uma forma bem correta. Perfeito. A gente podia ficar horas conversando, eu aprendi horrores, gente, vocês não têm noção do quanto eu me diverti na conversa prévia com o Gabriel. Mas a gente sempre termina aqui a sala do cliente com a mesma pergunta, né? Porque aqui na Sankia a gente acredita que transforma a sociedade através da gestão
A gente queria que você fizesse um resumão aí, compartilhasse como que a solução Sankia contribuiu para transformar a gestão da Aloha Express, a relação com esses clientes vendedores, com as comunidades que você opera, como que a gestão transformou isso num curto espaço de tempo, se a gente pensar? Bom, vamos lá. A gestão em si, né, ela melhorou porque ficou mais profissional, ficou justamente pronta para o que eu tenho para frente, que era o que eu buscava. Eu queria algo que eu olhasse para frente e eu visse, cara, eu tenho como crescer. Eu tinha batido no meu teto. Os funcionários, eles trabalhavam muito mais no limite. Hoje, o problema que eu tenho é o seguinte, o horário nosso vai até 5h40, o horário de expediente. Hoje chega às 5 horas, não tem mais o que fazer, né? Então, eu vejo que, caramba, tudo está mais rápido, tudo está mais leve, tudo está mais fluindo, o que me dá espaço para poder implementar novas atitudes, aumentar realmente até o meu mix de serviço aqui para frente. Hoje, eu não tinha o site até pouco tempo atrás, agora eu já estou com o site. Eu não tinha a ferramenta de força de vendas na mão dos vendedores, agora eu tenho. Os vendedores que antes ficaram lá meio desconfiados, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Os caras compraram a ideia, confiaram na nossa palavra, eles viram, começaram a experimentar. Aí, esse cliente, você tinha razão, a ferramenta está ajudando. Gabriel, olha que legal, agora eu consigo ver. Né? No site, por exemplo, eles conseguem ver o que o cliente botou, o que o cliente tirou do carrinho, isso ajuda e ele aumenta a venda dele, ele consegue ter o mínimo de perda nas vendas, que antes acabavam a mercadoria, ele não sabia se tinha acabado ou não, agora ele já sabe. Então, o cara tem o estoque na palma da mão, o vendedor. Então, o vendedor está mais satisfeito. As pessoas estão falando um pouco mais da Aloha na rua, e é isso que eu quero. Ela falou, é difícil de stalkear. É um pouquinho difícil. Né? Mas o que eu quero, aonde que eu quero estar na boca? Eu quero estar na boca dos vendedores na rua, das lojinhas, por que tu não vende Aloha também? Aloha é uma empresa bacana, tem um site bacana, não sei o que, o vendedor recebe, não precisa nem vir aqui. É isso que eu quero. Eu quero que na rua as pessoas saibam quem é a Aloha, né? Nessas lojinhas, na boca da conversa entre vendedores, para que os vendedores falem, eu quero trabalhar com a Aloha. Isso tem acontecido. A gente tem conseguido novos vendedores, aumentado o nosso número de parceiros, né? E com isso, mais clientes, né? Com isso, mais clientes, mais crescimento. Nós mudamos o nome da empresa, porque hoje a gente entende, antes nós chamávamos Aloha Utilidades, né? E coloquei como Aloha Express. Não só porque o nosso foco não é só utilidade, mas principalmente quando a gente ficou pensando, a gente tira a Aloha, não tira a Aloha, a Aloha já tem 20 anos, como é que a gente faz? Quando me veio na mente Express, eu pensei, cara, é isso. Nós temos que ser os mais rápidos de todos. Nós não somos os maiores, a gente é o mais rápido. A gente é aquele que entrega mais rápido não só o produto, mas também a informação. É a agilidade, né? O pequeno ele tem que sobressair pela agilidade. Total, e que bom que a gente te ajuda nessa jornada. Queria te agradecer, Gabriel, pelo tempo, por ter contado, para a gente ter se divertido no briefing pra caramba. Acho que agora o nosso público vai ficar cada vez mais atento, que a Aloha Express está mais presente no dia a dia deles, que eles estão no Rio de Janeiro, do que eles imaginam. É isso aí. A ideia é essa, a ideia é toda lojinha falar, não, eu conheço a Aloha, eu compro da Aloha, é um dos meus fornecedores, né? E é isso, e a Sankia me ajuda, eu sempre agradeço todo mundo, até de outras coisas que a gente tem como serviço, cara, a Sankia é o melhor que eu tenho hoje de atendimento. Às vezes eu não sei o nome exato dos cargos das pessoas que me atendem, né? Mas todas são muito atenciosas, né? As meninas que me atendem, quem fez a implantação, enfim, completamente satisfeito com relação a isso aí. Fico muito feliz. Como vocês sabem, eu sou Lisiane Lemos e essa foi mais uma Sala do Cliente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativarem as notificações. A gente está sempre lançando novos conteúdos, contando novas histórias, falando sobre novos negócios e como a gestão transformou todos eles. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.